Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planeleiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2022, o primeiro relatório aqui de setembro, né, do KNR11, é o KNE, Renda Imobiliária, Fundo Híbrido de Lajes Corporativas e de Logística. Então, todos os meses a gente faz acompanhamento dele aqui no canal. Fique conosco então aí para você saber qual foi a performance do KNR11, né, que teve uma subida muito alta de preço em agosto e, né, estabilizou ali nos R$ 150. A gente vai ver então qual foi a rentabilidade. A gente já viu no mês passado, mas a gente vai ver aí se teve alguma evolução no seu portfólio, né, e se teve alguma evolução também no seu valor, ok? Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA, esse é o canal, se inscreve aí, né, no canal, ajuda a gente aí, é de graça, deixa o seu like também, tá bom? E também esse relatório está na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram, se inscreve lá, está também na descrição do vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Quineia Renda Imobiliária, fundo híbrido de tijolo, um dos fundos com maior patrimônio do mercado de FI do Brasil, né? Tem outros com maior patrimônio, claro, mas ele é um dos maiores, tá? Quase 4 bi de patrimônio, fundo de tijolo, né? Quase 4 bi de patrimônio, valor aqui de patrimonial R$ 160,09, posição lá de 30 de setembro, tá? O fundo ele tem quase 240 mil cotistas. Eu não sou um desses cotistas, gostaria muito de ser, mas não sou, né? Mas tem uma base muito grande aí de cotistas, né? Um bom fundo realmente. Perdi a oportunidade de entrar quando ele estava ali próximo aos 130 e depois ele deu uma estilingada no mês de agosto, né? E realmente se aproximou do valor patrimonial, ainda está abaixo, como a gente verifica aqui, R$ 152,80 é o valor patrimonial. Já encerrou hoje aí, hoje que é dia 5 de outubro, cotado a R$ 150 aproximadamente, tá? O fundo que atualmente está com a vacância, então encerrou setembro com uma vacância de 1,81% física e uma vacância financeira de 5,42%. A gente vai ver o porquê que aumentou essa vacância aqui. E o fundo que tem aí um objetivo de gerar renda de aluguel através de locação do portfólio diversificado de lajes corporativas, né, ou de prédios corporativos e de galpões logísticos, tá? Então esse aqui é o alvo, por isso é um híbrido de tijolo, tá? Investe em dois segmentos. Bom, informativos aqui ao investidor ou ao cotista, né? Mês de setembro eles tiveram desocupação de meio andar no edifício Lagoa Corporate, tá? Como se não bastasse, esse Lagoa Corporate, pelo jeito, ele estava realmente, ainda estava com uma vacância ali bem alta, né? Porque é no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro estava com a vacância nos escritórios bem alta, né? E a Carrom Petróleo foi a empresa aí que desocupou meio andar desse edifício onde ele tinha lá então um contrato de locação, né? Então, e além desse teve também algumas movimentações no edifício Rocha Verá, locação de 850 metros quadrados para Alphaville Urbanismo e desocupação de 1.600 pela Astelas. Então, a vacância então foi de aproximadamente 750 metros quadrados no Rocha Verá, tá? Então teve duas vacâncias aí, né? Do portfólio, que foi então o que aumentou de 1,74 para 1,81. Por isso, é o que eu falo aqui, é importante investir em fundos de tijolo, principalmente, né, diversificados, porque numa eventual vacância, aqui teve duas vacâncias, mas o impacto foi muito menor, né? Então ele é muito diversificado, tem muitos imóveis e vacância como essa aqui não tem tanto impacto assim nas receitas do fundo, tá? E inclusive a gente vê, a vacância financeira também cresceu um pouquinho, né? E ajustada pelas carências, né, que o fundo normalmente nas negociações contratuais acaba tendo, está em 6,22%, acabou reduzindo, né? Sinal que um desses que saiu tinha alguma carência ali em vigor e aí reduziu essas carências aqui. Conforme informado, ou então, né, ou então alguma carência que venceu realmente, tá? Não necessariamente alguém que saiu, possa ser que alguma carência venceu e o fundo agora está passando a receber
os valores aí antes acordados como carências e após o vencimento o fundo passa a receber então essa carência concedida. Bom, aqui, conforme ele fala aqui, informou os rendimentos, né, foi de 91 centavos por cota, o pagamento vai ser no dia 17 de outubro, o fundo paga aí aproximadamente ali, né, muitos dias úteis depois, né, porque na verdade a data base do fundo é 30 de setembro, né, ele vai pagar só 17 de outubro, então provavelmente aqui no 12º, né, 13º dia útil depois que o fundo vai pagar, né, esse valor aqui. Ou 10 dias úteis depois, né? Pode ser também que seja 10 dias úteis depois, como muitos pagam ali nesse período, né? Inclusive aqueles que anunciam os proventos no 5º dia útil, acaba pagando ali no 10º dia útil, se junta com muitos que pagam 10 dias úteis depois e a data base é no último dia útil do mês correspondente. Bom, ele fala aqui sobre né, as cotas referenciais de acordo com as emissões, né? Então quem emitiu lá no início do fundo já está com uma rentabilidade total de 246%, então mais que dobrou aí, né, o patrimônio, mais que triplicou o patrimônio, né? Então, e quem investiu aqui mais recente, né, está com uma rentabilidade de 8,93% de rentabilidade total, porque a cota naquele período foi de R$ 156,68, né? Quem investiu nesse período aqui, a cota dava R$ 100,58, foi a primeira emissão do fundo, foi a IPO, na verdade, né? Algumas informações aqui, o fundo ele tem uma taxa de administração e gestão de 1,25%, ele não tem taxa de performance, o fundo ele já é bem maduro, né? Fez aí em agosto 12 anos de mercado, gerido pela Quineia, né? Dispensa aí comentários, e administrado pela Intrag DTVM, e o rendimento mensal em setembro foi de 91 centavos por cota. Negociação e liquidez também é um fundo que tem uma boa liquidez no mercado, né? Reduziu um pouquinho, mas tem uma boa liquidez no mercado. O volume médio diário foi de 3,3 milhões no mercado. É um fundo que normalmente quem tem não se desfaz, né? E acaba então que o tamanho que ele tem não condiz com a liquidez no mercado, né? É um fundo que o pessoal, quem tem, dificilmente se livra da cota, né? Então a liquidez acaba sendo mais baixa do que realmente o tamanho do fundo. Então o giro de cotas dele acaba sendo muito baixo, tá? O que ele fala aqui, ó, foram transacionadas 459 mil cotas, o que equivale a apenas 1,90% das cotas do fundo, né? O volume diário de 3,3 milhões de reais por dia, tá? Aqui é a carteira do fundo, então, o portfólio, a gente verifica que, né, é um fundo bem diversificado, 21 propriedades, são 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos, localizados os três principais polos aí, né, comerciais do Brasil, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Ele tem aí as receitas, a maioria são receitas do segmento de logística, 58%, e 42% vem do segmento de escritório, que tem tá com uma vacância maior, como a gente vai ver mais para baixo. A tipologia dos contratos acaba sendo, a maioria são contratos atípicos, né? A maioria dos seus contratos, por ser logístico, né, acaba pegando muitos contratos atípicos nesse segmento. 42%, 41% são contratos típicos e a maioria é reajustado pelo IPCA, 68%, o restante pelo IGPM. Prazo médio dos contratos hoje está em 10,36, mais de 10 anos é o prazo médio dos contratos. Então, prazos com longa duração. Por isso que eu falo, por isso que a liquidez dele é baixa, né? Acaba sendo baixa porque quem tem o fundo acaba não se desfazendo, né, e investindo para o longo prazo. Então, a maioria, 77% dos seus contratos, vencem a partir de 2026, né, e o prazo médio deles é de 10,36 anos. Então, realmente, o fundo, além de bem diversificado em inquilinos em carteira de imóveis, né, tem aí os seus contratos com vencimentos bem altos, né? Aqui a vacância, então, o fundo seguiu uma trajetória de redução, né? Foi interrompido nesse mês com essa vacância maior do que as locações, das ocupações, né? Ele seguia uma tendência que desde outubro, ó, vinha reduzindo, né? Uma tendência sempre de baixa, e teve então essa alta aqui na vacância, pequena alta no mês de setembro, tá?
E aqui, com relação à vacância física, né, também acaba seguindo a vacância financeira, né? Então ele vinha numa trajetória de queda desde outubro de 2021, né? 12 meses aí em trajetória de queda, acabou que as ocupações foram menores do que as desocupações no mês de setembro. Dentro da absorção das carências, então teve parte, como a gente viu lá em cima, absorvidas no mês de setembro, né? Reduziu ali a vacância financeira ajustada pelas carências. Tendência que reduza mais um pouquinho aqui em outubro, né? Tem parcelas menores a serem recompostas, né? Ou carências encerradas nesse período aqui até fevereiro de 2023, que vai reduzir, inclusive, aquela vacância financeira que o fundo tem hoje. E como eu falei, as vacâncias financeiras do fundo hoje estão todas em escritórios e principalmente nos imóveis dos escritórios do Rio de Janeiro, né? Então, é o Rio de Janeiro que ainda tem sofrido muito com a questão das ocupações dos imóveis aí de escritórios. O fundo também é bem diversificado em inquilinos, ó, tem mais de 95 inquilinos, realmente é um monstro, né? 95 inquilinos, maioria dos setores de comércio e indústria, como a gente verifica aqui, são os principais segmentos. Então, um fundo muito diversificado também em inquilinos, né? E aqui a gente tem os imóveis, né? Mais concentrado em São Paulo, que tem a maioria dos imóveis, né? Dos 21 imóveis, a maioria está em São Paulo. São 16 imóveis em São Paulo e os outros, na verdade, são 15 imóveis em São Paulo e os outros 6, né? 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais, tá? Totalizando aí 765 mil metros quadrados de área bruta locável. Não é o maior em área bruta locável, né? Pelo que a gente acompanha aqui, o maior é o XPLG, com quase 1 milhão de metros quadrados de área bruta locável, mas realmente é uma área considerável, já que tem muitos escritórios, né? Os XPLG são só galpões logísticos que acaba tendo uma área maior, mas são muitos escritórios que o fundo tem. Então, dentro do portfólio aqui a gente verifica, né, as localizações, você pode baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada. A maioria, dois imóveis, o fundo tem participação de 100%, mas alguns têm participações minoritárias aqui, né, 20% aqui nesse daqui, 86%, 93%, 69%, mas a maioria o fundo tem 100% de participação nos imóveis. Você pode depois baixar então o relatório aí na descrição do vídeo, fazer essa leitura mais detalhada, tá ok? E a alavancagem que o fundo tem, a única está nesse imóvel aqui no CB Cabreúva. O fundo tem ali um volume ali de financiamento, né, de 150 mil milhões de reais, que vem isso aí já com taxas aí de abril a 2022 variadas, né? A partir de 2024 uma taxa maior, a amortização corresponde a 0,83% ao mês e o vencimento é lá em 2024, abril de 2024. Tá? Então o fundo tem uma pequena alavancagem, né? Muito percentual muito pequeno em relação ao seu patrimônio líquido. Aqui ele fala sobre a receita de locação, a receita potencial do fundo, né? Hoje está em 28,3 milhões. Né? A receita recebida foi em 26,5 milhões de reais. Teve aqui receitas não recorrentes de 1,2 milhões, o que fez com que a receita fosse de 27,8, tá? As vacâncias que o fundo hoje tem, né, parece pouca, né? Mas o fundo deixa de receber 1,4 milhões de reais por apenas 1,81% de vacância, tá? E as carências dos contratos em andamento, o fundo deixa de receber 855 mil reais dessas carências e desses descontos. Né? Um fundo bilionário, qualquer percentualzinho tem um impacto muito grande, né? Tem impactos milionários, né? Essa é a realidade. Aqui são os recursos disponíveis para distribuição, então, receita de aluguel foi de 25,7, receitas de aluguéis antecipados 2,2 milhões de reais, receita financeira, que são as receitas não recorrentes 1,2, condominiais 306 mil, IPTU 107, outras despesas 4,2, o resultado mensal foi de 24,3 milhões, o fundo fez uma reserva de 2,3 milhões, né? E distribuiu, aí a distribuição será de 21,9, quase 22 milhões de reais. O que deu então aí 91 centavos, né, de distribuição. O fundo acaba fazendo uma reserva aí de 10 centavos nesse mês, né? Então
teve aqui alguns aluguéis antecipados, correspondente a 8 centavos por cota, né? Então, nada mais justo deixar esses valores para uma próxima distribuição, né? Para não ter aí nenhum desfalque e não prejudicar a distribuição de meses posteriores, né? Então, normalmente essa é a política realmente de administração financeira, né? Do Caixa, né? Composição dos rendimentos semestrais, então está aqui, né? O resultado foi de 1,09 resultado de receita de aluguel, né? Então teve também aluguéis aqui recebidos mais alto do que o normal aqui no mês de agosto. Também teve aluguéis recebidos antecipadamente em setembro, por isso que esse resultado foi um pouco maior do que os meses anteriores. Aqui o fluxo de caixa do mês de setembro, então o saldo inicial lá em 1º de setembro foi de 71,6 milhões, aluguéis recebidos 25,7, receita financeira 1,2, compra de ativo 3,5, benfeitoria, isso aqui normalmente são pagamentos, né, de financiamentos, né, de compra de ativo, taxa de administração, condominial, rendimentos distribuídos referentes, né, normalmente referente ao mês anterior, né, e o saldo final foi de 68,2 milhões de reais, né. Esses rendimentos distribuídos foram pagos, né, que está falando de fluxo de caixa, que foram pagos em setembro correspondem ao mês de agosto, né? Apurados em agosto, pagos em setembro. Então, esse foi o rendimento distribuído pago em setembro. O saldo disponível, então, o saldo disponível em 30/9, 68,2 milhões. Rendimentos a distribuir, esses sim, rendimentos, né? Rendimentos a distribuir correspondente ao mês atual, né? Que vai ser pago em outubro, né? Referente a setembro, paga em outubro, taxa de administração 3,8, recursos comprometidos com as aquisições e de outros ativos 30,8, caixa livre, né? Que o fundo tem hoje, o saldo em 30/9 é o caixa livre de 11,6 milhões de reais. Então, dos 68 milhões de caixa, tirando as obrigações aí, os rendimentos a distribuir, o fundo tem um caixa livre de 11,6 milhões de reais. É isso aí, o valor patrimonial teve uma alteração, tá? Teve uma variação positiva também, ultrapassou de novo os R$ 160. Então, R$ 160,09 é o valor patrimonial por cota em 30 de setembro, uma variação de 0,13%, que variou aqui alguns milhões de reais. 5 milhões de reais foi a variação do patrimônio do fundo, como eu falei. Patrimônio bilionário, qualquer percentualzinho ali já altera na casa dos milhões, né? Então é isso aí, relatório gerencial do fundo KNRI11, um fundo híbrido, né, de logística. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe também com a gente. Se você é cotista do fundo KNRI11, qual o percentual da sua carteira hoje? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.